Alô, 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 amigos da Rede Noblar de televisão. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom com vocês? Estamos aqui no Sales Anatomy, episódio número 2. Que coisa, agora eu tenho um podcast, que loucura. Trocando ideia com os loucos e loucas mais interessantes da internet aqui desse podcast online, com conteúdo de verdade aqui no nosso processo, não é isso? Sempre focado em vendas, em geração de receita, aquela coisa toda, né? O meu objetivo sempre é criar conteúdo sem blá 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 no mundo. E hoje a gente vai falar, enfim, todo mundo já viu no thumb aí, né? Tá todo mundo careca de saber, menos ele e eu também. Não estamos nenhum dos dois carecas, né? A gente vai falar com o Luciano sobre networking online. Eu vou apresentar rapidinho antes de colocar ele aqui com a gente, beleza? Botei o verde aqui em homenagem à empresa que ele cofundou, a South Code, não é isso? Que tem uma origem de nome interessante. Não sei se a gente vai focar muito nessa história, não, porque eu quero falar de networking hoje. Que ele, embora seja um homem de TI, um homem de tecnologia, ele é muito retado em networking pós-apocalíptico, pós-pandêmico. Que loucura interessante. A gente vai falar sobre isso hoje. É um tema pouco coberto no mundo, pouquíssimas pessoas sabem fazer, pouquíssimo documentado, afinal de contas, o apocalipse, né, o Covid foi outro dia. E aqui estamos nós aprendendo com ele, também conhecido como Jesus. Vem pra cá, meu jovem. Tudo bom com você? E aí, meu querido, beleza? Muito melhor Bom agora, dia, nas boa coisas. tarde e boa noite a todos, né? Pois é. Até 2043 esse podcast será assistido. Exatamente, exatamente. Mas é boa tarde, né? É boa tarde. Você tá bem? Eu tô bem, tô ótimo. E você aí? Tudo tranquilo? Esse fundo verde eu gostei, hein? Gostou? Gostei, gostei. Eu não vou fazer o merchan, não vou colocar o fundo aqui. Tô no fundo branco da parede mesmo aqui hoje. É um fundo neutro, né? É um fundo neutro. Depois a gente edita e coloca um fundo da Salt. Rapaz, Muito bom. e aí compartilhando com todo mundo, Luciano, aquela história, né? A gente se conheceu fisicamente outro dia desse, a gente almoçou juntos, e aí, entre muitas ideias que a gente trocou, eu gostei muito do seu approach para networking. Você tem muitas histórias para contar, sobre como você conheceu pessoas, viveu coisas interessantes com pessoas interessantes, não sei das quantas, aquela coisa toda. Eu fiquei fascinado pela nossa conversa. Poucas pessoas fazem networking de forma tão natural como você, quebrando padrões. Eu achei do caralho. Aqui estamos nós, no episódio 2 do Sales Anatomy, falando sobre isso. Preparado? Preparado, bora lá, bora conversar um pouco. Vamos conversar um pouco. E aí, minha primeira pergunta é a seguinte: e aí, um homem técnico, como é que você aprendeu a importância do networking? Cara, tem algumas historinhas. Eu sou o cara das histórias, né? Muitas delas eu tive um grande professor, né? Eu tenho um grande professor que é o meu sócio aqui na Salt, que é o João Andrade, que é co-founder, né? O cara que teve a grande ideia de vamos começar isso aqui. E, mas ele é o segundo capítulo. Eu tive um primeiro capítulo. Eu sempre fui um cara muito técnico, então eu nasci desenvolvedor. Apesar dessa cutis linda aqui, eu desde 97 eu sou desenvolvedor, já tenho meus 42 anos aí, e eu sempre fui o cara de passar a pizza por baixo da porta para mim, deixa eu desenvolver, o que é para fazer eu faço e acabou. E aí chegou um momento da minha vida que, numa empresa que eu trabalhei, lá na Digivoice, que foi a empresa que me rampou com tecnologia e me colocou nesse mundo de telecom, de solução de atendimento para telefonia, WhatsApp, e-mail, etc. e tal. Aí entrou um consultor na época lá e ele falou assim: cara, por que você não faz um MBA? Por que você não olha mais gestão? Por que você não olha mais uma visão de empresa e tudo mais? E aí esse cara demorou para me convencer. E aí, depois de uns 3 meses de muita insistência, eu falei, vou fazer esse tal MBA aí, porque eu queria fazer uma outra escola mais técnica, né? Uma outra faculdade mais técnica. Aí ele falou assim para mim, pô, você não vai fazer. Cara, esse negócio mudou a minha vida. Porque lá eu comecei a enxergar o que é a tecnologia olhando para negócio. Porque tecnologia, por tecnologia, se eu pegar um código que é um monte de linha de código e ele não resolve um problema, ou não realiza um desejo, o software não serve de nada, o hardware, a tecnologia não serve de nada. E aí eu comecei a olhar as coisas de outra forma. Passaram-se alguns anos ali, fui trabalhar numa outra empresa e eu comecei a ter que me relacionar
para fazer um onboarding de um cliente, fazer uma reunião de kickoff, dar um treinamento, etc. E eu via que tinha muita dificuldade. E nessa mesma época, o João Andrade era diretor de vendas dessa empresa, e para resolver problemas mais técnicos, tirar dúvidas mais técnicas no âmbito comercial, ele começou a me carregar para tudo quanto é lugar. Então, uma reunião mais técnica, Luciano, vem aqui. E eu ia lá igual um chaveirinho e acompanhava o Andrade. E eu olhava para o Andrade falando, eu falava, meu, esse cara é muito F. O cara senta para falar, ele fala do produto, ele fala da solução, ele se relaciona bem, o cara se veste bem, era um espelho assim para mim. E aí eu falava, pô, eu posso ser igual a esse cara. Eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, se a gente tiver desejo, tiver vontade, tiver dedicação, a gente pode se tornar alguém melhor. E todo final de dia a gente tem que falar, o quão melhor eu fui hoje, né? E aí eu saía das reuniões de lá, então ele passava a palavra para mim, eu dava o meu pitaco e eu saía de lá e a primeira coisa que eu fazia, ou num café, ou dentro do carro, voltando até a empresa, eu falava, e aí, como é que eu fui hoje? O que eu posso melhorar? Então, acho que foi esse canto de, esse lado humilde de, pô, para eu aprender, eu preciso olhar para alguém que é muito melhor que eu, que sabe fazer isso aqui, que estava no DNA, o cara é de vendas, né? E aí eu comecei a me espelhar com isso daí. E aí o Luciano começou a mudar, começou a olhar para a empresa, olhar para relacionamento com o cliente, etc., de uma forma diferente. Eu pude enxergar que eu poderia e eu posso ter grandes amigos, colegas no mercado que estão na minha vida pessoal também. Então, o Malcir é um cara que eu já falei no passado, quando a gente se reuniu uma vez, há um tempo atrás, numa churrascaria, eu fui olhar o contato do Malcir, eu falei, nossa, eu já tenho o seu contato, eu já falei com você há muito tempo atrás aqui. Então, eu falo que isso conecta as pessoas. E nada melhor que se conectar com pessoas que estão junto conosco nessa jornada, né, de aprendizado, de vendas e etc. Você sabe que tem isso é muito comum, assim, uma técnica chamada espelhamento, né, que é quando a gente pega alguma coisa de alguém, eu acho isso muito interessante. Muitas vezes, muitas pessoas ficam perdidas num ciclo de ego, de não parar e falar assim: aquele cara ali eu vou copiar alguma coisa dele", né, porque as pessoas Sim. normalmente têm vergonha ou medo, ou algum outro sentimento baixo, assim, de dizer assim: "Não, eu quero aprender, eu quero ser igual aquele cara". Então, a Eu gente não acho precisa ter que... a minha visão é que a gente não precisa ter alguém que a gente acha que é tudo, mas a gente deve Uhum. pegar pessoas que a gente acha que tenham características extraordinárias, e você pode ter múltiplas pessoas. Então, assim, tem um livro que eu li que fala que as únicas pessoas que são super-heróis completos são os nossos pais até tal idade. Depois disso, tem que Exato. fragmentar, né. Exato. Acho que tem que ter um quê ali de humildade, cara. É Acho que isso isso tem que aí. estar no nosso pensamento, assim. Sabe, quando você olha para alguém e você olha, aquele cara é isso, aquilo, não sei o quê, você fala, pô, mas, cara, isso aqui é muito bom do cara. Se eu pegar essa parte boa dele para mim, e se eu pegar uma outra parte boa de uma outra pessoa para mim, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Exatamente. Entendeu? E aí, sem deixar de ser você mesmo, né? Sem deixar de ser o Luciano meio maluco, roqueiro e etc. É sobre Mas, isso. assim, pô, eu posso me relacionar igual esse cara. Então, o João Andrade sempre foi e é meu espelho, tanto que todo lado dele aqui nessa jornada, né? Coisa boa. Casamento bom é assim, né. Sociedade é casamento. Eu sei que você tem vários sócios, né, mas vamos lá, vamos para a parte técnica da história. Que tipo de networking você faz, velho? Cara, eu participo de muito evento. Eu adoro. Acho que pós-pandemia, eu sempre fui um cara sempre tive muito relacionamento com amigos, etc, né? Sou do mundo dos carros, então vivia nas mecânicas, etc, nos eventos de carro e tudo mais. E aí na pandemia isso zerou, né? Então a cabeça quase pirou. E aí as portas do mundo se abriram novamente, pô, tem evento, eu tô no evento, cara. Então, onde tem um evento, seja de vendas, seja de tecnologia, seja de CX, CS, eu estou lá nesse meio. E muitas vezes você se depara com um evento que, desde o palco, você aprende até ali, andando por uma feira, conhecendo uma empresa ou outra,
você começa a conectar com as pessoas. Ah, você é da onde? Você faz o quê? Eu faço isso, e aí o papo caminha. Eu acho que quanto mais natural nós somos, mais caminha o papo, né? O cara fala, ele não veio aqui me vender, ele não veio aqui comprar, ele veio aqui conversar. Legal, então vamos conversar. Então, o que eu mais faço hoje é isso, e o que eu mais venho investindo tempo é em LinkedIn. E aí, quando você fala em network por LinkedIn, acho que nós dois aqui somos um grande exemplo, né? Eu sempre fui um grande fã do Malcir, porque eu seguia o Noblar, e aí eu sigo dois LinkedIns freneticamente, assim, leio todos, etc., e comentava todos. E a Noblar era um deles. E eu falei, meu, o jeito que esse cara escreve, olha como ele escreve, olha como ele aborda, ele é leve. Ele não fica cheio de blá, blá, blá. Ele traz para a vida real. E aí para eu ler isso aqui é muito melhor. Ó, você vai gastar 5 minutos nisso daqui. É esses 5 minutos que eu tenho. Então eu li aquilo ali. E aí o network veio do LinkedIn, é um grande exemplo também. Então nós aqui somos uma relação desse network, né? Exatamente isso, ou seja, a combinação de LinkedIn e coisas do mundo real, físico. Uma coisa interessante é que a maior parte das pessoas acha que eh, networking no LinkedIn é mandar mensagem automatizada. Não é bem por aí, né, isso, Luciano? Não, cara. Eu acredito que quando você lê alguma coisa de alguém e você comenta algo, mas com embasamento, não, pô, foi legal o que você postou. Não. Toma uma base. Fala como é que você faz a sua empresa, fala como é que você enxerga isso, dá o seu contraponto, seja negativo, seja positivo, mas fale algo. Ou quando você reposta algo. Porque se você repostou, você está elevando esse cara e falando que você também está olhando para algo assim. Então, acho que os dois alavancam, né? Você e quem perdeu tempo ali, ou investiu tempo fazendo aquela postagem. Mas não só o like, né? Até meu marketing me bate muito aqui, do tipo, Luciano, esquece like, é like e comentário, like e comentário. E aí comentar algo mais profundo, né? Eu acho que isso gera uma sinergia boa, né? O like é uma commodity, né? E o comentário ele efetivamente gera relacionamentos. Então, Exato. tem pessoas, inclusive, que estão usando profundamente o chat GPT para fazer esses comentários, né? Uhum. O que é claramente você consegue identificar os comentários que são feitos por chat GPT. Eu não quero aprofundar muito nisso, não, porque eu acho que muita riqueza no que você faz do ponto de vista de networking, mas o chat GPT ele deixa vestígios muito fortes do que do comentário escrito por ele, de forma que ele acaba gerando uma aversão neural àquela pessoa. Então, basicamente é o Uhum. seguinte: do ponto de vista neural, o que que é uma mídia social? Ela libera dopamina em você quando você recebe alguma coisa de alguém. O problema é, quando você percebe que a pessoa está fazendo aquilo ali só por interesse, aquilo vira contra você. Porque, na verdade, a pessoa está sacando que você só está falando com ela para vender para ela. E esse não é o intuito das mídias sociais. Exatamente. Eu acho que chega a ser feio, né? Ah, vou fazer um network com aquele cara ali só para eu vender para ele. Cara, a venda ela vai ser uma consequência disso. Mas primeiro conecta, né? Primeiro entende quem é a pessoa e quem é o profissional. Tenham assuntos em comum. E aí dali para frente a pessoa ganha tanta confiança em você que ela vai perguntar, mas o que você faz mesmo? Ah, eu faço isso. Pô, legal isso aí, hein, cara? Pô, vamos conversar mais sobre isso? E aí o restante, né, vem pela frente sozinho. Então, primeiro Exatamente. conecta, primeiro sincroniza com essa pessoa, depois você olha, pô, peraí, agora eu vou tentar vender para ela. Né? É o vender sem querer vender. Né? E eu já Exatamente. fiz muito isso aqui, vender sem querer vender. Não sou um cara de vendas, mas eu vendo sem querer vender. Eu só conto minha história, a história da Salt, o produto, e a pessoa fala, pô, eu quero isso daí, hein? Então, é natural, né? Para quem não sabe, a Salt Code é um sistema que ele senta no meio ali entre a geração de demanda e o pessoal de vendas, né? É um sistema que automatiza várias loucuras no processo do espaço do SDR mesmo, né? Então, é, grava ligações, faz AI faz transcrição, facilita o processo para a call ser ouvida, para avaliação. É um universo paralelo, super nichado, de empresas que tem muito volume de ligação, que precisam desse tipo de situação, porque senão você fica cego
no processo de ter que auditar e dar, obviamente, eficiência para esse povo todo fazendo pré-vendas. Falei certinho? Falou certinho. É o que muita gente gosta aí, né, da famosa automação de cadência, né, de Pronto. ligação, de WhatsApp e outros demais canais ali, né? Eu acho que esse é o grande resumão do que nós podemos fazer, né? E tudo integrado com CRM, etc. Então, É dá sobre um isso. jogo bem legal, dá um jogo bem legal. É sobre isso. Me conta um caso real de um ganho que você teve fazendo networking. Cara, tem um caso aqui. Ah, já sei. Nós fizemos um. Nós participamos de um evento e nesse evento eu encontrei uma pessoa que tinha acabado de virar um lead nosso, né? Então, o pessoal vou até abrir o nome da empresa aqui, não tem segredo para ninguém. A OMIE recebeu uma indicação nossa, e OMIE Sistemas de RP, né? Solução de RP, eles viraram um lead nosso, se cadastraram, começaram a falar com a Andrade ali, aos poucos, comercialmente. E aí, quando eu fui num evento em São Paulo, eu não lembro qual foi agora, foi o ano retrasado, e fui o Andrade, estávamos lá junto com o pessoal da Meet Rocks também e tudo mais, e eu estava junto com o Okino, bati um papo com o Okino e encontrei o pessoal do MIE, num evento. E aí, prazer, eu sou o Luciano, o Andrade apresentou a gente, etc. Começamos a conversar ali, blá, blá, blá. E aí teve uma hora que nós fomos... Ele começou a perguntar um pouco da solução, o diretor dele lá também, mas ele estava meio frio, assim. Ele olhava, mas ele não queria ceder, do tipo, não vou ficar perguntando para esse cara aqui agora, né? Deixa eu costurar primeiro. Mas aí, assim, pensa num cara que não estava querendo conectar muito, o outro, o gerente, que é o Matheus, estava falando bastante com a gente, mas o Daniel Rosa não. E aí foi engraçado, nós fomos para uma palestra, fomos para o auditório e eu sentei junto com eles ali, porque eu estava conversando lá com o Matheus. E aí no palco era quem ia falar era o Ricardo Aquino, que você conhece. E aí o Aquino ia palestrar, começou a falar e etc. E aí eu soltei um comentário ou outro aqui com eles, né? E aí o Daniel me cutucou e falou: "Você conhece esse cara?" Eu falei: "Conheço." "De onde você conhece ele?" Eu falei: "Cara, ele é sócio da Cameli, que já trabalhou na OMIE e tem uma... Nós somos tão parceiros, tem uma menção nossa no livro dele, etc." Você precisa ver a cara do cara. Ele: "Vocês estão listados no livro deles?" "Sim." "Você tem um exemplar desse para mim?" Eu falei: "Cara, eu acredito que eu tenha no carro. Você pode pegar para mim?" "Sim." "Ah, outra coisa, você pode me conectar com ele quando ele sair do palco? Porque talvez eu gostaria que ele fizesse uma apresentação lá na nossa empresa. Nós temos a semana do Inbound, né? A Inbound Week que eles fazem. Eu queria que ele palestrasse um dia lá na empresa." Eu falei: "Consigo." Aí, quando ele terminou, eu saí lá, falei com o Okino. Dali para frente, eu não fiz mais nada. O contrato está até hoje conosco aqui. Porque o fato de eu conhecer alguém que estava lá palestrando, que tem uma base, que fala muito bem de vendas, etc., e ter uma menção nossa no livro dele, né? Tem o meu nome, o nome do João Andrade, o nome da Salt lá, da nossa solução Ravena lá. Isso tudo conectou tão bem para ele que gerou uma credibilidade tão grande que dali para frente estamos lá prestando serviço a eles desde a época do evento. Sim, uma semana depois deu tudo certo. Você sabe que essa palavra credibilidade ela é muito interessante, é uma palavra bonita, razoavelmente culta, assim, né? E Uhum. o que que acontece? O mundo tá tão cheio de bullshit, assim, né? Tão cheio de blá blá blá. Todo mundo, assim, você entra no site de uma empresa e sem sacanagem nenhuma, 70% dos casos, não sei se você pensa da mesma forma, mas 70% dos casos dos sites que eu entro, eu não consigo entender o que a empresa faz, porque é tanto fluff, é tanta blá 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 que você fica assim, meu irmão, que é que acontece aqui, velho? Qual é o valor que esse cara tá agregando? E aí, aonde é que a credibilidade entra? Credibilidade entra no espaço de, meu irmão, confia no maluco que ele já fez pra mim. Confia no maluco que ele entende. Confia no maluco que ele conhece outro maluco. É isso. O jogo é esse. Então, assim, a quantidade de dados, eu não sei se você já leu esse artigo, mas a quantidade de dados que a humanidade está criando é um negócio que está crescendo exponencialmente nos últimos anos. É um negócio assim assustador.
E não é que o conhecimento humano está crescendo muito, é que as pessoas estão fazendo muita baboseira, falando muita bobagem. Tanto é Concordo. que, quando você para ver conteúdos na internet, se você parar para pensar, se você ligar o filtro, eu faço isso. A pessoa está falando, eu ligo o filtro e falo assim: "Meu irmão, qual é a substância do que esse maluco ou essa maluca falou desse tamanho?". E aí a Falou por uma credibilidade hora entra e nesse tem ponto, 2 né. minutos ali que importa de tudo, né. Exatamente. É impressionante. Aí o que que nessa história sua, né, o que que você falou? Você falou: "Eu conheço o Okino". O Okino, porra, tá no mercado há muitos anos, estabelecido, puta história legal, né, lá na Escola Exchange. Então assim, automaticamente está no livro do Okino, logo é uma pessoa que eu posso confiar. Veja como são as coisas, né. É por isso que o marketing de influência é uma coisa tão importante, porque veja, se você parar pra pensar no marketing de influência e pensar bem direitinho, aonde tá as coisas de Instagram, por exemplo, até de LinkedIn, né. Quando você vê um vídeo de uma pessoa, dessas pessoas que têm centenas de milhares de seguidores, não sei das quantas e tal, eu não sei se você já parou pra pensar, Luciano, mas as coisas são mal produzidas. Tipo, você Sim. tem 40 anos, eu tenho 39, né. Eh, 39? Acho que é 39 mesmo. No nosso tempo, nos anos 90, no começo dos anos 2000, as coisas eram muito bem produzidas. Uhum. Custo mesmo, com produção de coisa, efeito especial, não sei o quê. Cara, hoje no Instagram é aquele negócio de tela verde que corta você. Aquilo ali, se Uhum. você botasse nos anos 90, no começo dos anos 2000, o cara ficava louco. Então, assim, são Ninguém poucos os deixava influencers. passar, né. Não deixava passar. O negócio é feio, sabe? É. Tendo dito isso, o que que as pessoas estão comprando? Alguma, a originalidade. É o que as pessoas estão comprando. É Sim, sim. isso. E networking traz isso, né. Quando você Traz. vira para o cara do lado e faz um comentário que não tem nada a ver, você não tá vendendo para o cara, você tá dizendo: "Pô, cara legal". Você automaticamente está conectando com a pessoa e tá dizendo: "Eu sou real, eu tenho credibilidade, eu existo, você deve confiar em mim". Exatamente isso. Não é isso? A credibilidade e a confiança que andam juntos ali, eu acho que são muito importantes no dia de hoje, né. Então você quando você começa uma empresa, a coisa mais difícil é alguém confiar em você, né. Você fala: "Pô, mas quem é esse cara? Que empresa é essa? Eu nunca ouvi falar". E e quando você começa a atender alguma demanda do de clientes, começa a atender um nicho de mercado específico, a coisa começa a ficar mais fácil. Porque a credibilidade passa em: "Pô, Luciano, quem que você atende?". "Ah, atendo uma Unier, uma Conta Azul, uma Mondial Eletrodomésticos, um Ibope", alguns nomes de exemplo aqui. Então, quando você fala: "Eu atendo um certo portfólio", o cara já olha e fala: "Pô, gerou credibilidade". O seu próprio portfólio gera credibilidade para você. E Exatamente. aí: "Pô, Luciano", e o que que eu acho que, falando até em network, é interessante? Olha só que barato. Quando um cara vem conosco aqui e quer: "Pô, mas você consegue me conectar com fulano dessa empresa? Porque ele faz praticamente o que eu faço, é um outro ramo de mercado, etcétera". "Eu posso sim, porque eu tenho network". Então, não é uma relação cliente-fornecedor, é uma relação de parceria, né. Eu falo que eu não tenho clientes, eu tenho parceiros, e muitos deles viraram meus amigos pessoais, ou amigos dos meus sócios e etcétera. E aí o cara fala: "Pô, meu, me conecta com fulano". Claro, tô o contato dele, avisa o fulano, né: "Olha, vão te ligar aí, é o fulano de tal lugar, blá, blá, blá". Aí ele vai lá e tá conectado já. Eles já costuram tudo: "Ah, mas eu uso Ravena, funciona assim, aqui usa assim, aumentou em X% minha conversão". Legal. Aí ele volta: "Ô, Andrade, vamos assinar aquele contrato lá?". É Por quê? sobre Porque isso. esse cara gerou a credibilidade, e pelas conexões que nós temos, fica muito mais fácil esse nosso trabalho de networking, entendeu? De conectar muitas empresas aí. É sobre isso. Me diga uma coisa, assim, aqui unindo agora tecnologia e networking para escala, você usa automações no LinkedIn? Alguma? No LinkedIn ainda não. A minha automação é a minha escrita lá. Que agora nós estamos mais constantes nas publicações, não sei se você viu lá, mas agora é mais constante a publicação dos sócios, né?
Então, cada um ali numa linha de trabalho, então eu falando mais de CX, mais de tecnologia, cada um olhando mais para o seu lado ali, mas essa é a principal automação humana que nós fazemos. Mas é bem interessante essa parte de automação que você fala, porque eu recebo diariamente pessoas no LinkedIn conectando e você dá um ok, pô, que vem aquela mensagem safada, sem pé nem cabeça, vendendo um produto ou uma solução para a gente aqui. É sobre Cara, isso. quando eu olho aquilo, eu falo, nem vou olhar direito aqui. Às vezes eu respondo, e aí eu respondo, eu sei que eu estou respondendo para uma máquina, e eu me sinto, às vezes, um besta depois, assim, tipo, você respondeu para nada, entendeu, Luciano? Mas se o cara usar aquilo ali de forma mais inteligente, teve algumas que eu já recebi que eu gostei, que o cara me pegou no pulo, assim, que o cara pesquisou sobre a Salt, pesquisou sobre mim, não veio aquele, ó, vi que você é CTO. Não, isso aí, cara, o LinkedIn te trouxe no título, não faz isso. O cara investigou mais ali. E aí, quando ele trouxe alguma coisa para mim, ele trouxe mais embasado. Aí você dá mais uma atenção, você fala, pô, aqui o cara investiu tempo nisso daqui, né, meu? Muito bom, muito bom. E você faz alguma coisa consciente para quebrar o padrão em networking? Ou seja, tá lá no evento, ou você tá no LinkedIn. Me fala aí uma coisa de cada uma dessas coisas que você faz conscientemente. No LinkedIn é conectar com pessoas estratégicas. Então, assim, quando eu olho para LinkedIn com algum fim de abordar esse cara, trazer esse cara para ser um lead, a ideia é conectar com as pessoas certas, e aí depois disso é comentar alguma coisa e repostar alguma coisa da pessoa certa. Acho Veja que. bem, vamos eu vou entrar aqui nesse processo, tá, que é o Aham. seguinte, se do ponto de vista específico, você usa Sales Navigator para fazer isso? Não, hoje não. Não. Ou se Hoje e não. aí O você como Andrade, é que o você Andrade escolhe usa, eu não. Oi? como é que você cria as listas para atacar as pessoas ou é no feeling, assim? No próprio LinkedIn tem ali as pessoas que são de cargos parecidos com o seu, ou que são diretores de receita de uma empresa, diretor de venda e etc. Eu conecto com essas pessoas. Então, o LinkedIn dá um quadrinho, aquele quadrinho bem básico ali de pessoas próximas que estão em volta da sua rede, e só aquilo ali para mim já eu vou olhando e adiciono alguns ali, e aí quando começa já a chegar conteúdo para mim, aí é hora de eu fazer um comentário, repostar alguma coisa e trabalhar dessa forma. Porque como não é o meu intuito de vender, mas de mais conectar e gerar um engajamento para esse cara e esse cara me conhecer, eu acho que o trabalho ali funciona muito bem. Porque o cara, pô, eu já sei que esse cara, já ouvi falar desse cara, já falei com esse cara aqui. E aí, quando fala em Salt Code, quando fala em Ravena, o cara, pô, conheço esses caras. Isso já gera uma certa credibilidade e o network começou a conectar ali, entendeu? Digamos que aí você pega, conecta com a pessoa, comenta, republica o post da pessoa, que é uma coisa que as pessoas estão fazendo cada vez menos, né. Acho que, Uhum. então isso é uma coisa bem interessante que você quebra um padrãozinho, assim, né, a pessoa se sente, feliz, né, que você republicou alguma coisa que ela fez. Minha Exato. pergunta é, depois que você faz isso, você manda uma mensagem com intencionalidade para a pessoa? Hoje eu não faço isso. No passado eu já tentei fazer. E ali eu não senti muito, eu não consegui conectar muito, achei muito máquina. A maioria das pessoas só ignoravam, né? Mas eu acredito que se você construir algo de conectar, repostar, comentar e depois entender uma necessidade de alguém e ter um texto bem destinado a resolver uma dor de alguém que você conseguiu acompanhar em postagens, etc., eu acho que você consegue ser bem assertivo ali. Eu Boa. acredito muito nisso, porque é o que já fizeram comigo. As que deram certo comigo foram essas. O cara, eu postei uma coisa ou outra, o cara viu e aí ele veio com um texto muito bem feito. Você fala, porra, agora você me conquistou. Vou te ouvir, vamos marcar um meeting, vou entender o que você resolve de problema meu. Entendeu? Muito bom. Teve cara que já viu, olha que interessante. Toda vez que a gente contrata alguém aqui, a gente posta, né? E aí alguém vai lá e me marca e etc. Cara, olha que fantástico. Teve um cara que viu que eu contratei,
Ele viu que eu contratei desenvolvedor e ele ofereceu uma ferramenta de teste para a solução de desenvolvimento. Então, eu vi que você vem contratando muitos desenvolvedores, mas na sua carteira você não tem. Aqui, as últimas contratações não foram de tester. Você quer conhecer sobre a nossa solução de tester? Eu falei, matador, amigão. Matador. Ou seja, o cara não fez à toa, ele acompanhou um pouco ali o meu dia a dia, e aí ele foi lá e atacou em um ponto que pode ser uma dor minha. Felizmente não é uma dor minha hoje, mas assim, foi muito bom. Marquei um meeting com o cara, conheci o cara, troquei o WhatsApp com o cara, com a empresa dele, foi fantástico, assim. Mas eu fiquei impressionado desse tipo de abordagem. Para mim, isso funciona bem. Para mim, isso funciona bem. Assim, consegue conectar comigo. Aqui, só fazer um adendo aqui, do ponto de vista de marketing, né? Sempre, pessoal, vocês estiverem assistindo, são 3 níveis de consciência de qualquer pessoa, né? Descoberta, consideração e conversão. Sempre assim, essas 3 coisas, tá? Então, a descoberta que o Luciano faz, genial, né? Então, assim, beleza, porra, entrou lá, comentou no meu post, opa, interessante, republicou minha postagem, ele quebrou um padrão do ponto de vista de descoberta. Na consideração é quando o Luciano vai, troca uma ideia com o cara, fala alguma coisa, encontra com o cara no networking, alguma coisa nesse sentido. E a conversão é quando o Luciano vai um pouco mais agressivo e oferece o que ele tem que oferecer. Esse é o lance aqui no processo, né? Então, você que está nos assistindo, sempre, sempre, sempre pense nisso de forma intencional. Né? Oi, esposa, tudo bom? Eu estou gravando um podcast. Você pode entrar, não tem problema. Diz oi, pessoal, aqui. Você está ao vivo no Sales Anatomy. Oi! Olha lá, Luciano. Então, é muito importante que as pessoas tenham intencionalidade em relação ao que elas estão fazendo, né? Então, Exato. muita gente faz só descoberta. Ou seja, postar, né? Mas se você está fazendo, se você quer viver de networking, seja no LinkedIn ou online, você precisa ter intencionalidade. Ou seja, o comentário da história que o Luciano falou, que ele fez um comentário para o maluco do lado dele sobre aquilo que estava no palco, isso é consideração na vida real. Uhum. O que o Luciano falou foi, me considera, porque eu sou importante. Eu conheço o maluco lá em cima. Foi isso que ele Exato. fez. Então, a consideração é uma peça que as pessoas normalmente faltam. Muita gente pula direto para conversão ou fica só polarizado em descoberta. Tem que fazer as 3 coisas. Super, hiper, mega importante. Isso é legal. Tem um outro caso que aconteceu na Conarec. Um cliente nosso, a diretora de um cliente nosso, estava lá na Conarec e eu não vi. Eu fui direto pro palco, direto para a primeira cadeira na frente do palco. E quem estava no palco é um fornecedor parceiro nosso, de uma parte de tecnologia nossa aqui. E aí o cara subiu no palco e fez coraçãozinho, etc., para mim, brincando comigo e tudo mais. E aí daqui a pouco alguém puxa meu cabelo. Aí é um dos gerentes dessa empresa, né, do saque dessa empresa, puxou meu cabelo. E aí, ô meu, você tá aí? Tô. Aí eu fui lá, comecei a conversar com ele e a diretora tá lá. A diretora é uma pessoa mais séria e tudo mais. Aí ela, você conhece eles? Eu conheço, são grandes parceiros nossos, a gente usa a solução deles, etc. Eu trabalho com eles tem, sei lá, 20 anos já. Legal. Bom saber que vocês usam tecnologias assim, que estão aqui num palco apresentando alguma coisa, etc. Então, é aquela credibilidade, né? Às vezes alguém olhou ali e falou, pô, o que esses caras aqui fazem é legal. Será que o que a gente usa na Ravena aqui usa tecnologias assim? Aí, por A mais B ali, só um oi, tchau ali no palco já mostrou que existe isso. Né? Então, passa mais aquele ponto de credibilidade, entendeu? Boa. Se você tivesse que dar um conselho prático para um SDR ou um closer, não, para quem, se você está assistindo, você não sabe o que é um SDR, um closer, pelo amor de Deus, né? Não, tô brincando, eu explico. Então, assim, tem o vendedor e na metodologia mais moderna de comercial, você divide, você fraciona o processo de vendas. Então, normalmente tem um SDR, que é o cara que trata o lead, tem o BDR que vai prospectar, tem o closer, que é o vendedorzão mais tradicional, só que ele não faz qualificação, ele só vende. Enfim, para uma pessoa de vendas, um conselho prático que você daria para a pessoa usar networking como alavanca? Cara, conectar com as pessoas.
seja presencialmente, seja virtualmente. Conhecer quem é o seu cliente, quem é o seu público-alvo, montar uma rede que são essas pessoas e olhar para quem é o seu decisor, né? Não adianta eu, quero falar com uma pessoa lá, quero chegar nessa empresa, mas essa empresa tem um gap muito grande de quem é decisor. Tá bom, eu consigo conectar com essa pessoa aqui, então me apresenta um decisor. Ou tenta achar quem é esse decisor. Eu acho que o grande detalhe é falar com quem vai assinar depois, que tem a caneta na mão. Se eu não consigo chegar em quem está a caneta, eu vou pular de um em um para chegar em quem tem essa caneta. Tem Entendeu? um estudo, né? Eu não sei se é Harvard, uma coisa assim, que um estudo que nós estamos a 3 ou 4 níveis de qualquer pessoa no mundo. Você quer falar com Barack Obama, sei lá, qualquer pessoa, você tem 3 ou 4. Eu vou e falo com o Luciano, que fala com não sei quem, que chega em não sei quem, que chega lá do outro lado. Tem um estudo desse sentido, faz anos que eu li esse negócio, mas ele é super real, né? O que o Luciano está falando é intencionalidade. Veja, olha que coisa interessante. A empresa do Luciano, South Code, está num mercado super específico, de nicho. Qual é o erro que eles não cometem? Eu vendo para todo mundo. Ninguém vende para todo mundo, não existe isso. Nem o cara que vende bloco. O cara que vende bloco só vende bloco para a pessoa que está construindo, na hora que ele está construindo, antes de subir as paredes dele. Acabou, passou desse momento, não vende mais pro cara. Fim. Essa falta de clareza é absurda, né? Então, tendo dito isso, essa intencionalidade do Luciano, ele fala assim, não, beleza, eu vendo para uma porção muito pequena do mercado brasileiro, porque é uma solução nichada, só para empresas de porte maior, beleza, logo eu quero falar com XPTO. E aí ele faz um esforço intencional para chegar nessas empresas. Você que está nos assistindo, primeiro, que se você me falar que você vende para todo mundo, você não é meu cliente, não é meu aluno, né? Nas coisas de educação que eu faço. Metralhadora na mão de macaco, eu falo. Pronto, excelente analogia, muito bom. Então, intencionalidade é o conselho de Luciano. Eu tenho outra pergunta, que é o seguinte: eu tô sabendo que você tem uma prática de mandar fotos inusitadas para os seus conhecidos, é isso mesmo? Cara, tem muito cliente nosso que faz parte da nossa base, mas eu acho que é manter aquela constância de relacionamento, né? Então, quando eu falo network, eu não falo só com a intenção de venda ali, eu falo muito com a intenção de experiência e sucesso do nosso cliente. Então, tem coisas que participei disso daqui agora, compartilha com esse cara. Então, no almoço que eu fiz com o Malcir, tiramos aquela foto e eu já mandei para algumas pessoas específicas. Olha com quem eu estou aqui. Cara, isso gera aquela credibilidade. Pô, esse cara é fantástico, legal, você conhece, Pô, conheço, estou almoçando com o cara e tudo mais. Então, ter aquela intenção de aparecer. Né? Quem não é visto não é lembrado. Apareçam. Então, eu sou um cara de tecnologia que sempre vivia atrás dos bastidores. Mas eu vi que para eu ter mais negócios, para eu fechar mais negócios, para eu ajudar meu time comercial, eu preciso também estar ali como uma referência técnica. Então, quem é o Luciano? O Luciano é o cara que conhece solução, que conhece um pouco de vendas, que auxilia os times que são os clientes deles e por aí vai. Então, ele se torna uma referência. E aí a gente consegue ajudar o comercial, a gente consegue ajudar todo mundo com isso, né? Então, é algo que eu sempre pratico, assim, tipo, compartilha com alguém que você quer intencionalmente atingir, seja um cara lá de CS, ou seja um cliente que eu quero conquistar esse cara aqui. Eu vou brincar com ele, tô no seu concorrente aqui, hein? E aí, quando eu vou virar seu fornecedor aí, hein? Então, É eu isso já aí. fiz brincadeiras assim. Uma coisa, para você que está nos assistindo nesse momento, se você trabalha de casa, se você trabalha na frente do computador, etc., você talvez esteja achando que isso é uma coisa inatingível, mas eu te mostrar agora na prática como isso funciona, beleza? Olha só. Atenção, galera. Vou pegar meu telefone, beleza? E vou tirar uma foto aqui agora com o Luciano. Olha lá. Eita, esses robôs seus tão loucos me ligando, viu, velho? Pelo amor de Deus. Olha lá, ó. Vou tirar uma foto, ó. Vai, ó, Luciano, olha lá, ó. E eu vou mandar para 5 pessoas que eu conheço quando a gente acabar esse podcast e vou te mandar eu e a foto com o Luciano. Ó, lembrei de você. Tô aqui.
falando de você, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, tem até uma parte aqui que eu pensei no nosso podcast, que é você contar umas histórias de uma pessoa que você conhece. Qual é o ponto que eu quero fazer? Na hora que você faz uma call, se eu faço uma call com o Luciano e mando essa foto pro João, o sócio do Luciano que eu conheço, ou pro Pagoto, que o Luciano conhece, ou pro Baratella, que o Luciano... Enfim, para essa galera, o que eu tô fazendo? Eu tô ativando a memória dessas pessoas sobre mim. Eu tô, de uma certa forma, dizendo que eu sou relevante. Isso é consideração. E quando a gente lembra para as pessoas que a gente existe, as pessoas tendem a querer fazer negócio com a gente. Quando a gente diz para as pessoas que a gente é relevante. E ninguém faz isso. Qual foi a última vez que você está me assistindo nesse momento? Nos assistindo. Qual foi a última vez que você recebeu uma foto de alguém sendo lembrado de alguma coisa que faz relevância para a pessoa? O pessoal só manda foto pra você quando tá bêbado, né? Assim, aí quando tá bêbado manda o áudio, aquela coisa toda. Não, mas isso aqui é metodologia comercial pura, pura. Então, isso é importantíssimo, as pessoas têm que usar isso. Todo mundo tá em videoconferência o tempo todo. O cara tira uma foto na hora que você fala com a pessoa. Não, por exemplo, meu Deus, quem foi que falou? Meu advogado falou um dia desse, ele falou assim: "Rapaz, eu tava conversando aqui com alguém no meu escritório, e aí o cara falou: "Porra, o Maurício é seu cliente, eu sigo ele, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Na hora que você ouvir um negócio desse, você tira a foto e manda pro maluco na hora, porque você lembra a ele que você existe. Conecta, né, meu? Eu falo que é o network do bem. Sabe, a gente não precisa. Existem as relações de parceiro, indica negócio para mim, ganha seu percentual, etc e tal. Mas eu acredito que antes disso vem o network do bem. Quando você monta ali um network de conexões de amigos, de próximos, e pessoas que estão nesse mundo vendendo, fazendo a mesma coisa que você faz, etc., cara, um eleva o outro. E aí, quando alguém tiver alguma dúvida, ele vai bater lá no seu amigo e falar: Ô, você conhece esses caras aqui? Imagina agora, né? Chega ali para o Malcir: Meu, você conhece esses caras da Salt aí? Ah, conheço o Luciano, conheço o Andrade, o Vilmar, já falei com eles, disso. Já fizemos marketing em conjunto ali, de algumas postagens e tudo mais. Acabou. O cara não vai pensar mais para fechar um negócio com você. Porque é aquela coisa é uma indicação, mas não é uma indicação com fins lucrativos. É o network do bem, é indicar porque você admira aquela pessoa, você considera aquela empresa, e isso acho que conecta muito hoje em dia, entendeu? Exatamente. Muito, muito, muito bom. Veja, se você tá nos assistindo até aqui, nesse ponto no podcast, você se conectou com a necessidade de usar networking, quebrar padrões, restaurar conexões humanas. E isso talvez muitas pessoas não entendam o quão sexy o básico é. Na verdade, existe uma necessidade de voltar às nossas origens, porque nós somos bichos da seguinte coisa: puta, mano, que legal, bora tomar um cafezinho para falar sobre isso? E aí, velho, como é que você tá? Pega no braço da pessoa e fala com a pessoa, dá um tapa, puxa o cabelo do cara. Nós somos bichos disso. Se eu tivesse um presencial com o Luciano, eu ia puxar o cabelo dele, óbvio. E aí, mano, beleza, eu ia fazer uma piadinha. Eu ia ser o primeiro a fazer isso, eu não tenho Com dúvida. certeza. Com certeza. É... E a Na gente nossa tem que resgatar isso. Porque as pessoas só estão falando com as outras pelo LinkedIn por coisa automatizada. Que loucura! Que loucura, velho. na nossa apresentação tem uma menção que é assim: nós não somos B2B e não somos B2C, nós somos A to A, human to human. Então, é humano vendendo para humano. Humano vende para humano, humano compra de humano. Nós somos humanos. E aí, quando eu quero falar, o que nós estamos fazendo aqui? Eu não tenho uma IA representando o Luciano e falando com uma IA representando o Malcir, que leu ali um roteiro, um playbook que nós montamos para as IAs se conversarem. Nós estamos aqui fazendo uma relação humana, que é falar com o Malcir e o Malcir falar com a gente aqui. E você falou de conexão da foto, você lembra do caso da Bruna? Lembro? Vou fechar com o Malcir. Eu não acredito que você conhece o Malcir. Network do bem. Só um falou do outro, um tirou uma foto e apareceu junto com o outro. Fechamos um negócio ali juntos. Olha que coisa interessante, Luciano. Veja, eu tenho prestado muita consultoria para fora do Brasil. Tem uns 2 meses já que eu
assim, começaram a se abrir muitas portas lá fora para mim e eu, como eu sou consultor, eu não tenho escala no meu trabalho, né, como consultor. Eu vendo meu corpo, né. Eh, Parte disso eu estou tentando sair disso com a história dos cursos, eu estou investindo bastante energia agora nessa coisa de vender educação para as massas, curso barato, mentoria em grupo, essa coisa assim, aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, eu tenho feito muita consultoria para fora do Brasil. Muitas empresas da Austrália. Por quê? Tem 7 anos que eu voltei para o Brasil e as pessoas ainda me conhecem muito lá. Então olha a história, né. Um dos meus clientes estava fazendo uma reunião na Austrália, em Sydney, eu estava dormindo e aí surgiu lá a conversa: "Não, mas porra, tem um cara lá no Brasil, o Malci, fazendo um playbook pra mim, lá não sei o quê. Pô, tá ficando massa". Olha que coisa interessante. Peter Kramer, um cara que eu conheci lá na Austrália, um coroa gente boa, lá de Sydney, os networks que eu fazia lá em Penrith. E ele virou e falou assim: "Mano, o Malci, eu só conheço o Malci, só pode ser o Malci". Aí, "Ah, aquele Malci, não sei o quê, que ele foi para o Brasil, teve filho lá no Brasil". Aquele cara é gente boa. Olha que loucura. Eu recebi esse áudio hoje de manhã de uma pessoa falando com a outra, um cliente meu falando com outra pessoa com quem eu não faço mais negócios hoje, o Peter Kramer, falando sobre mim. Essa coisa do networking, de você ser notado. O que que eu vou fazer? Eu vou mandar um oi pro Peter Kramer. Vou mandar um vídeo para ele. Vou quebrar o padrão. A gente precisa fazer isso. No fim das contas, é a gente restaurando as nossas origens mais íntimas, mais primais, que é de como é que tá o humano com o humano. É isso Pelo aí. amor de Deus, com toda a AI do mundo, esse cara que tá comigo aqui é um cara técnico, é o cara da AI. É o homem do desenvolvimento, é o cara que tá fazendo comigo aqui. Ele fechou o negócio da OMI com a empresa dele, velho. Exato. É bem engraçado isso. Eu, semana retrasada, acredito que foi retrasada, eu fui para Joinville. Tem alguns clientes nossos lá. E aí eu vou para Joinville, eu saio disparando mensagem para todo mundo que eu conheço de Joinville. Eu fui passar ali 3 dias, eu acho. Eu fui acho que numa segunda, eu voltei numa quarta noite. Eu passei só 3 dias. Eu consigo fazer uma reunião com cada um que eu conheço lá? Não. Eu disparo mensagem para todo mundo no WhatsApp. E aí, meu brother, vou estar em Joinville e tal, não sei o que, tal dia, vamos bater um papo, vamos. Aí, beleza, conclusão. Na segunda-feira à noite, eu estava num bar, 8 horas da noite, e devia ter umas 8 pessoas comigo. Cada um de uma empresa, todos de Joinville, praticamente todos se conhecem. E aí, no final, foi engraçado. O Val chegou para mim, o Valdemar Eleutério, chegou para mim e falou, chegou para o pessoal e falou: pô, meu, vocês são uns bosta, né? Nós somos diretor comercial, gerente comercial, todo mundo é comercial. E aí vem um desenvolvedor lá de São Paulo e junta todo mundo numa mesa para tomar cerveja, comer bem, dar risada, falar de negócio, e a gente aqui dentro de Joinville não faz isso. E o Luciano veio de São Paulo para cá e é técnico e faz mais que a gente. Como? Exatamente isso, exatamente. Luciano, me conta uma coisa, dá uma chamada aí pra galera conhecer a Salt Code. E aí? Bom, senhores, vamos lá. Todo mundo que tem um time de pré-vendas e vendas, ali acima de 5, 10 usuários, né? Vamos pensar aí em profissionais que quer automatizar a cadência de chamadas, disparo de WhatsApp, integrado ao seu CRM, fazendo essa esteira linda e maravilhosa funcionar para você elevar a sua quantidade de touch points aí, a sua qualificação de leads e tudo mais, contem conosco aqui. E olhando para uma outra vertente também, todo mundo que tem pós-venda, que precisa automatizar o recebimento de chamadas, de WhatsApps, com bot, com integração com o sistema de tickets e tudo mais, estamos aqui para isso também. Nossa solução chama-se Ravena e a empresa chama-se Saltcode. E o Salt é de sal, que é o tempero da vida. Mas eu não vou contar o porquê do sal. É sobre isso, eu sei o porquê do sal. É isso, tamo junto. Deixar Luciano, muito curiosidade. deixa a curiosidade no ar. Luciano, muito obrigado pelo seu tempo, muito bom falar com você. Curto você, velho, gosto de você, é o coraçãozinho total. Coraçãozinho.
dos dois, isso lá. É Olha lá, isso, o aí, ó. Mac ajudando a gente. Não fala essas coisas, não fala isso, deixa as pessoas acharem que é uma coisa super refinada, sofisticada, um hack da vida que a gente sabe fazer essas coisas assim. Não, Hackeamos as coisas, entendeu? exatamente. Não precisa falar, não revele os segredos. Tá tudo bem. Exato, Um exato. beijo enorme, senhoras e senhores. Esse foi mais o Sales Anatomy número 2. Todo mês alguém interessante vai sentar na minha frente aqui para falar sobre coisas interessantes que agregam valor de verdade para você que está em vendas. Valeu, galera. Um axé. Tamo Valeu, junto. obrigado. Até É mais. isso. Tchau, tchau. Valeu.